Tudo incrível, família espiritual. Tudo incrível, abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Tudo incrível para nós que vencemos mais uma semana, entendendo-se que a última semana do mês 9 é a última sexta-feira do mês 9. Louvado seja Deus por cada oportunidade que foi dada neste mês, cada desafio, cada batalha vencida, cada momento que ainda se encontra difícil, mas vai passar. Tudo passa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Eu sigo dizendo que está tudo incrível. Eu sigo dizendo, como diz, como traz aqui o fundo musical, quão grande é o nosso Deus. Não há outro Deus. Sobre ele não há sombra de variação. E do Pai das Luzes desce a sabedoria no nosso entendimento, que dissipa o mal, dissipa as trevas, que ele diz: levanta, meu filho, desperta, ó tu que dormes, vai adiante, esquece o que passou ontem. Sei que os momentos não são fáceis e a gente tem que dizer que incansavelmente ele mandou a gente ter paz nele. Tende paz em mim, confia em mim, não endureça teu coração, olhe para mim. Nem tudo será como a gente quer, mas ele vem cuidando. Parte do princípio, quando você inala e exala este ar que foi te dado hoje, você abriu os olhos. Dormimos e acordamos graças ao Pai dos nossos espíritos. Ele disse lá em Deuteronômio, os 2 caminhos, ele disse assim: eu hoje, ao povo dele, daquela época, povo dele, né? Ele disse assim, ó, há 2 caminhos. Eu hoje ponho diante de ti a vida, o tudo incrível de Deus, e a morte, coração endurecido, desobediência, teimosia, que a inclinação da natureza humana é a morte. Não é a morte propriamente física, né? Porque essa vai chegar para todos nós. Mas o caminho da luz e o caminho das trevas. Ele diz: hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Olha o que ele diz: escolhe. Escolhe o meu caminho. Você vê que Deus é bom o tempo todo. Para que vivas tu e todos que te rodeiam. Tu e a sua família. Você é um exemplo na tua família. Você é um exemplo entre os amigos, na sua vizinhança, no seu trabalho. Não deixe que os pensamentos de morte, de maldição, da desobediência, deixe o reino dividido. Um reino dividido não tem como ele existir. Unisse o homem e a mulher e ali é um só. Mas se o reino estiver dividido, não tem como caminhar. Aí Amós nos responde: andarão 2 juntos se não houver acordo? Não. E não só no âmbito conjugal, na família. Que o reino vai estar, né? Eu digo, a família não é a família, possa-se dizer assim, que uma é de uma religião, outra é de outra, não. É a família quando ela se regozija pela felicidade do outro. Independente dos problemas, o reino, o amor não pode estar dividido. Porque os problemas vão existir, né? Mas o pensamento com um para com o outro
não pode estar dividido. Não pode estar um pensando em crescer enquanto o outro pensa ao contrário. São duas pessoas diferentes? Sim. Mas o reino, que é paz, que é domínio próprio, que é mansidão, que é temperança, que é longanimidade, benignidade e fé, não pode estar dividido. Assim é na empresa, tem a hierarquia, mas o reino, vindo do leme, que é o dono, juntamente com os seus sócios, não pode estar dividido. Vamos entender aqui esse relato de Jesus ao fazer o bem, né? E eles, do mesmo segmento, né? Dizendo que estava agradando a Deus, estava dizendo que Jesus não estava fazendo em nome de Deus. E no âmbito da nossa vida, é assim. Corações endurecidos diz, comprou essa casa aí? Alguma coisa existe aí, não? Nunca tá feliz pelo outro. Esse casamento aí não vai para lugar nenhum. E o próprio casamento, né? O homem com um pensamento diferente com a esposa, e diz que casou, né? Casou para amar até o último dia, até os últimos dias, e diz que é parceiro, né? E quando a esposa não está, ou quando está em roda entre amigos, diz a outra tá lá. Eu não concordo muito com essa fala, sabe? A outra tá lá. Por isso que isso, reino dividido. E aí você conta a história do outro que está ali, tem problema, mas eles são unidos. E as coisas prosperam, as coisas caminham. Tem problemas porque ninguém é perfeito. Por mais que não haja acordo nos pensamentos de alguma coisa, né? Eu digo coisas bobas, viu? Mas o pensamento, eu falo sobre caráter, personalidade. Estou falando disso. Eu estou junto com você. Quando eu mostro verdadeiramente o meu caráter, a minha personalidade, não é quando eu estou com você. Quando eu estou com vocês é muito fácil. É quando eu desligo esta câmera aqui, aí eu vou mostrar o meu verdadeiro caráter e minha personalidade. De ter um posicionamento como um líder, né? Um ministro da graça de Deus. Não que eu não venha falhar, mas o meu caráter e minha personalidade não pode sair. De eu ter pensamentos dobres sobre o meu relacionamento, sobre os meus amigos. E os pensamentos dobres que eu falo é falando do caráter do outro, coração endurecido. Mas você não escolheu? A empresa, a sociedade, mas não foi você que escolheu? Será que fulano está trabalhando certo? Sei não, é meu sócio, mas eu não confio. Você viver atento, né? Porque o mundo ele é tentador, né? Eu falo tentador nessa parte aqui. Mas o caráter, a personalidade, não. É um reino dividido. E um reino dividido, ele não existe. Como existirá? Como subsistirá um reino dividido? Vamos aqui. Versão da Bíblia Viva. Mateus 12, versículo 24. Mas, quando os fariseus ouviram acerca do milagre de Jesus, disseram, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Vamos explicar isso aqui, trazer esclarecimento. Beelzebul, naquele time ali, era dentro da cultura, né? Era tipo uma imagem que as pessoas criam, né? Acreditavam que a imagem expulsava
demônios, mas demônios não é espírito. Expulsava demônios, ou seja, pessoas, no caso de Jesus fez um milagre aqui, a pessoa estava com, posso assim dizer hoje, epilepsia, estado de loucura, estava com uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma febre muito alta, e eles acreditavam que os deuses, né, o faziam, as pessoas que cultuavam isso, e os fariseus e os escribas estavam dizendo que Jesus estava fazendo esse milagre porque ele era o cabeça dessa crença. Mas não é um espírito, é um estado de espírito. Demônio, no grego, daimon, significa estado de espírito bom e mal. Nós estamos nesse estado de espírito aqui, ó. Qual é o estado de espírito bom? Se alguém mexer com você, se alguém lhe chatear, depois pesquise no Google, vá no Wikipedia e pesquise. Tem o eudaimon e o kakodaimon. É o daimon da felicidade e o daimon mal, se alguém irá você. Ou se você estiver com algum surto, depressão, epilepsia, que hoje é descoberto, que naquele tempo não era descoberto ainda. E ele está expulsando aquela doença, aquele estado de loucura da pessoa pelo príncipe dos demônios, Baal-zebul. Jesus conhecia os pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Jesus está dizendo que eles têm coração endurecidos, que eles não criam. Preste atenção. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. Aí Jesus diz: e se eu estou expulsando, né? Ou seja, e se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. Ou seja, o que é o Satanás? É o adversário, não é um ser espiritual. Satã vem de adversário, vem de contra aquilo que você está querendo viver, querendo ter, querendo praticar e fazer, que no caso Jesus cura uma pessoa. Observe, eu vou ler aqui antes para você entender o que ele fez. Entrou então um homem, no 22, então um homem possesso de demônio, que era cego e não podia falar, foi traduzido a Jesus, que o curou de modo que o homem podia falar e enxergar. Observe, se fosse um ser espiritual ou Satanás, tem um demônio que te deixa cego e sem falar? Porque, um momentinho, descarregou bonito aqui. Deixa eu ligar outra aqui. Eu não sei até que parte ele ficou aqui, viu? Mas vamos lá. Então, eles estavam dizendo que Jesus estava, o reino, né? O reino, né? Estava dividido, porque Jesus tinha curado um homem que era cego e mudo. Isso dá clareza porque o cego e o mudo, né? Ele não fala, ele diz que ele estava em demônio. E esse demônio foi expulso pelo príncipe, né, dos demônios, Baal-zebul. Jesus disse, Jesus conhecia os pensamentos deles, respondeu: um reino dividido acaba em ruína, uma cidade ou uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. E se Satanás, o adversário, está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. A gente, quando você entende a leitura, porque o que eles estão aqui chateados é que Jesus está fazendo o bem, né? Em nome de Deus, fazendo um milagre a um homem que era cego e mudo. E você vê que demônio, não tem como um demônio, né? Eu nunca vi aqui, né? Eu nunca vi relato que o demônio fique cego, fique mudo, até porque o demônio fala, né? Dito nas crenças que acreditam nisso, o demônio que fez com que fulano matasse,
o demônio com o que fez, que fulano não sei o quê, e esse demônio aqui deixou o cara cego e mudo. Aí você entende que isso não é um ser espiritual, é uma cultura, uma linguagem deles, daimon, estado de espírito mau. Ele está cego, ele está mudo. Satanás, adversário. Como é que Satanás vai brigar com Satanás mesmo? Ele está chamando Jesus de um adversário daquilo que ele está fazendo com o presente ali, o rapaz. Só que aqui a gente entende que assim é hoje. Quando eu falei, o reino está dividido, as casas estão divididas. Queremos relacionamento, mas a gente não respeita o caráter e a personalidade do outro. Queremos uma sociedade, mas as desconfianças, os corações endurecidos, a experiência, né? Até porque a experiência faz com que a gente fique assim. Você passou por algo e aí você vai lá e somatiza tudo aquilo e lança para o outro. Não, porque ele também é assim. Se todo mundo é, ele também é. Reino dividido. É por isso que muitas vezes, analise, as coisas não fluem para você. Fluir, que eu digo, é naquilo que você quer crescer junto com o outro. E as coisas ficam amarradas. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Jesus cura uma pessoa e eles acusam. Coração endurecido. Eu não acredito nisso. A esposa respeita o marido respeita a esposa. Que nada, daqui a pouco você vai ver. Porque todo mundo trai. Sim. Se inclinam para as coisas da carne, não respeita um ao outro e acaba. Verdade. Mas é todo mundo? Você cultiva a sua empresa, o local onde você está. Eu falo em sociedades, hein? Você cultiva? Se você contratou uma pessoa, como é que você... Claro, você tem que conhecê-la, você tem que saber com quem você está lidando, mas como é que você julga? A unidade é essencial. Jesus enfatiza que a unidade é essencial para a prosperidade de uma casa, uma cidade ou um reino. A divisão causa fraqueza, instabilidade e ruína. A importância da família. A casa é usada como, eu falo aqui, uma metáfora para a família. Jesus, ele destaca a importância da unidade familiar para o bem-estar de todos. Também eu entro no templo, né, para a igreja, o pessoal que se reúne como igreja. Essa situação se aplica também quando a igreja está dividida. E infelizmente, essas coisas vêm acontecendo, né? O local é para falar de Deus, mas na maioria das vezes a igreja está dividida. Não são todos, mas está dividida. E ela dividida, ela perde sua força, sua capacidade de testemunhar a influência e ser uma influência no mundo. E eu deixei aqui a conclusão. A Bíblia, meus amados, ela nos ensina que a unidade é essencial para uma prosperidade. A unidade, o mesmo espírito, não é que nós somos iguais, mas a unidade, a comunhão, temos que estar em comunhão com o Pai e com o próximo. E infelizmente a gente se inclina para as coisas da natureza humana, endurece o coração e não analisa. E vai viver uma vida que você está sonhando com a sua esposa, com o seu marido, mas o reino está dividido. Casa dividida. Eu tenho uma sociedade. A gente somos 3 pessoas totalmente diferentes. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu não sei se eles assistem essa mensagem. Tudo que a gente se prostra a fazer dá certo. Tudo nosso dá certo. É ralado, mas dá certo. Nós fizemos 2 ações na crise sanitária. Teve uma rentabilidade, pouca, mas teve. Passamos por dificuldade porque a gente depende também do homem,
do homem que eu digo, porque Deus já abençoou. Mas eu adentrei nessa análise e trouxe para eles. Quando nós fizemos tal evento, eu disse nós três. O reino não estava dividido. Não tinha desconfiança. A parte financeira chegava na minha mão. Eu nunca senti um ar de desconfiança deles. Estou falando por Deus. Ele dizia assim, Sandro, e aí? Quanto foi que deu? Deu tanto. Vamos fazer o quê? Tudo dividido. Dá 50 dividido por 3. E não tem a vaidade da ganância. Não tem. Estou falando por Deus, gente. Nós temos juntos aí mais de 15 anos. Trabalhamos em sociedade com outros, mas quando tomamos a sociedade, que eu digo, começamos a trabalhar sendo os donos. Nada que a gente vinha fazer dava errado. E aí quando eu adentro na palavra de Deus, eu entendo que a Bíblia nos ensina que a unidade é essencial para a prosperidade. Em uma família, em uma comunidade, numa igreja, a divisão leva à fraqueza e à ruína. Devemos buscar a unidade, o amor e a paz, para que possamos crescer e prosperar juntos. E aí eu me lembrei dessa situação que eu sempre passo com os meus sócios. E eles disseram para mim, Sandro, não é que é verdade? Eu falei. E aí eu vim trazer para vocês corações endurecidos. E às vezes vou ser sincero, seu casamento não anda bem, analise. Sua sociedade, analise. O ambiente familiar, não julgue o outro pela religião. O ame. Não julgue o outro pela opção sexual. O ame. O amor, meu amado. O amor é o vínculo da paz, da perfeição. Esqueça as outras coisas. Cada qual nas suas escolhas, do seu jeito. Cada qual. Cada qual no seu, cada qual. O que é que eu disse? Caráter, personalidade. Eu não vou excluir uma pessoa porque ela é de matriz africana ou porque ele ou ela escolheu a opção sexual. Não, eu vou na essência. Eu amo você com amor não fingido, com amor de Cristo. E aí quando eu dou as costas, quando eu desligo a câmera, que nada, daqui a pouco não, que nada não. Que Deus, em sua infinita bondade, porque existe os desafios com pessoas assim, que tem as situações de preconceito, que Deus encha ele de amor dentro da escolha. Que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não pediu para nascer assim. E aí? A sociedade faz o quê? O pai diz, ame. Ame. Tudo incrível. Analise sobre isso. Um reino dividido não tem como caminhar. Não tem como caminhar. Bom final de semana para todos vocês. Graça e paz. Tudo incrível.